Por que o Senhor nos feriu? É provável que em algum momento da sua vida você já tenha feito uma pergunta semelhante. Mas esta pergunta foi extraída do texto de 1 Samuel capítulo 4. E eu quero sugerir que você abra a sua Bíblia, acompanhe a reflexão. Mas eu quero fazer a leitura inicialmente apenas dos 3 primeiros versos deste capítulo. A Bíblia vai dizer assim: e veio a palavra do Senhor, e veio a palavra de Samuel a todo o Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. Afeque é uma cidade filístea, e fica bem próximo da fronteira com o território de Israel. Ainda que tenha sido usado aqui o nome Ebenezer, é provavelmente uma antecipação, porque este nome só foi concedido àquele lugar, eu acho que por volta do capítulo seguinte, o capítulo 7. Mas a continuação do texto diz assim: e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo do arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eu chamo sua atenção àqueles que fizeram a pergunta, os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Esses são os 3 primeiros versos. E a minha primeira observação tem a ver com esta coisa, sabe, irmãos, da batalha, da guerra. Perder faz parte da guerra. Se você observar, haverá sempre um vencedor e um vencido. Haverá sempre um vitorioso e um derrotado. Eu vou fazer apenas um comentário, sabe, irmãos? Eu não me sinto muito à vontade quando eu vejo algumas gincanas, algumas coisas, especialmente com os nossos meninos, e todos recebem a medalha. No meu tempo, alguém recebia e alguém não recebia. E para curar a ferida assim, da frustração, da derrota do coração de gente pequena, é muito mais fácil do que gente grande. E às vezes eu fico pensando que gente que cresce assim, achando que sempre será um vencedor, que sempre receberá os louros da vitória, lá adiante vai manifestar alguma dificuldade quando precisar enfrentar um fracasso. É só uma observação pessoal, viu? Aqueles que estudam comportamento humano, os pedagogos de plantão, que por favor me perdoem um pastor saudosista deste tempo. Mas eu até insisto um pouco mais. Se você observar no Novo Testamento, Jesus conta uma parábola muito interessante. Ele fala de um rei que está saindo à guerra, e aí o texto sagrado diz assim: olha, se você está saindo à guerra e percebe que o exército inimigo é maior do que o seu, o que é que o texto sagrado diz? Se você percebe que não pode enfrentar aquela dificuldade, recue. Faça uma aliança de paz. É como se o texto estivesse me dizendo: se você vai entrar numa guerra, esteja preparado para aquilo que você vai enfrentar. Se não, não entre nessa situação. Evite este confronto. Estabeleça um acordo de paz. Mas eu também percebo que pior do que não reconhecer as suas derrotas, as suas fraquezas, talvez seja tratar a derrota como se ela fosse algo permanente. E aí você é tentado a agregar a derrota à sua própria natureza. Ao invés de você ter sido derrotado, você começa a se sentir um derrotado. Ao invés de você encarar a frustração, você começa a se identificar como uma pessoa frustrada. A segunda observação que faço, que é também desastroso, você sufocar os seus sentimentos diante de uma frustração, diante de uma derrota. É possível chorar diante de algo assim. É possível sofrer diante de um fracasso. E é bom que este luto pela perda, pela derrota, aconteça no tempo certo. Porque isso pode acumular e lá adiante se manifestar de uma forma ainda mais intensa. E a terceira observação tem a ver com cobranças.
cobrar de si mesmo a perfeição o tempo todo, todo o tempo. Gente assim tem uma enorme dificuldade em enfrentar a frustração, enfrentar a derrota, enfrentar o não. E talvez tenha sido isso que aconteceu na mente dos anciãos de Israel, dos líderes de Israel. E eu fico às vezes imaginando que a maturidade poderia nos ensinar um pouco mais na hora de enfrentar as dificuldades da vida, na hora de enfrentar aquilo que seria a frustração. Lembram-se da pergunta no versículo 3? Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? O curioso é que eles entendem que a derrota que eles tiveram não foi uma derrota, não foi a vitória dos filisteus. Foi algo que o próprio Senhor agiu no meio do povo. E a segunda, há aqui um constrangimento, e eu me lembro de um amigo que tenho, ele ainda está vivo, que ele, sempre que ele caía, ele dizia o seguinte: olha, o pior que a queda é a vergonha. Então ele dizia que quando ele caía, ele fazia logo que tinha desmaiado, que era uma coisa muito séria, porque assim evitava que as pessoas sorrissem dele. Então ele passava algum tempo assim, depois ele se levantava. Eu leio esse texto e tenho uma sensação que, além da derrota, foi a derrota diante dos filisteus. Porque a rivalidade entre Israel e Filístia, entre os dois povos, sempre foi muito grande. Foi essa rivalidade, por exemplo, que foi pano de fundo para a luta entre Davi e o gigante Golias. E tantas outras experiências no meio do povo de Deus. Portanto, meus irmãos, me parece que os anciãos de Israel, eles haviam esquecido que a possibilidade da derrota na guerra ou em uma guerra faz parte da lista de Deuteronômio capítulo 28. Você se lembra o que é que está escrito em Deuteronômio 28? Eu acho que poucas pessoas lembram-se o que é que está escrito ali, mas há uma seção que é mais ou menos assim: Israel está se preparando para entrar para a terra prometida, e Deus disse: olha, eu vou dizer a vocês que vocês precisam manter a fidelidade, que vocês precisam ouvir a minha palavra, cumprir a minha vontade. E aí de repente há um desfecho assim, ele começa a falar sobre dificuldades que certamente surgiriam caso Israel escolhesse a desobediência. Eu até vou, antes de ler o que está aqui, eu até separei, porque tem umas então que são muito interessantes. Veja só: você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Que coisa séria, irmãos. Está na Bíblia, viu? Esse é o versículo de número 30. Construirá uma casa, mas outra pessoa morará nela. Invasão. Será que era algum grupo? Será que eles já existiam nesse tempo? Plantará um vinhedo, mas não aproveitará seus frutos. Seu boi será abatido diante de seus olhos, mas você não provará um pedaço sequer da sua carne. E aí vai continuando. Mas eu vou voltar, porque eu só trouxe para você o versículo de número 25, que diz assim: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Portanto, irmãos, Deus nunca lhe prometeu que você seria uma pessoa invencível. Deus nunca lhe deu a garantia que você tiraria 10 em todas as provas, que seria exitoso em todas as saídas, em todas as suas intenções, em todos os seus propósitos. Deus nunca se tornou sócio desta sua ilusão de que, já ouviu essa história de que você nasceu para vencer? Eu vou lhe dizer, você nasceu para glorificar o nome do Senhor. É isso, irmãos, é isso. E eu não posso colocar ou substituir a glória de Deus sequer pela minha vitória pessoal. E aqui eu quero só, à medida que fui lendo o texto, sugerir uma regra básica para a nossa comunicação. Pode avançar? Não pergunte se você não quer ouvir a resposta. Já aconteceu assim? De alguém lhe perguntar e a própria pessoa responder? Eu sei que existem perguntas que são sarcásticas, né? Há uma outra coisa que é uma pergunta retórica. E há aquela pergunta: você perguntou? Eu perguntei só para perguntar. Eu não sei o que é isso. Mas tem gente que justifica as suas perguntas assim: eu perguntei, mas foi só para perguntar. Eu não quero saber a resposta. Eu apenas lhe fiz uma pergunta. No texto sagrado tem algo que me chama a atenção. Veja o versículo 3, qual foi a pergunta? Eu já li essa pergunta para você. Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Como é que o verso continua, irmãos?
tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor. Espera aí, você quer mesmo saber por que o Senhor feriu? Você quer passar algum tempo em oração e perguntar a Deus por que tais coisas estão acontecendo, qual o propósito disso? Ou quer emendar, sabe, naquela guerra frustrada, naquela batalha onde você foi vencido, uma outra iniciativa, uma outra coisa, ou uma outra batalha, ou uma outra ação, ou um outro movimento, ainda sem sequer ouvir a resposta à pergunta que você está fazendo. Eu às vezes me incomodo porque repetimos isso. Nós perguntamos, mas não esperamos a resposta da parte de Deus. Nós queremos saber, mas não ficamos em silêncio, nem buscamos oração, nem orientação na palavra. E o resultado, irmãos, disso é desastroso. Por quê? Eu coloquei a impulsivo, mas não é o impulsivo. A criatura impulsiva, sabe, irmãos, costuma tornar pior aquilo que já está ruim. A minha impulsividade, nesta hora, sabe? Por que o Senhor nos feriu? E lá vou eu fazendo uma outra coisa. Não vai trazer solução. Vou lhe dizer, aquilo que é ruim, ou que está ruim, vai ficar pior, se você continuar dando espaço a esta impulsividade, a esta necessidade de fazer alguma coisa. Eu sei que algumas pessoas costumam repetir isso: pastor, mas eu preciso fazer alguma coisa. Precisa agora é ficar quieto e esperar. Se você for falar agora, vai ser pior. Se você resolver fazer uma reunião para resolver, agora não tem clima para isto. É como se o texto sagrado estivesse nos mostrando que aquela gente não conseguia perceber as consequências de uma decisão como aquela. Vamos trazer agora a arca que está lá em Siló, a arca que é símbolo da presença de Deus, a arca que está lá em nossas celebrações. Vamos trazê-la. E com a arca aqui no meio do nosso exército, os filisteus não terão como nos vencer. Há um comentarista que ele diz o seguinte: pensar que a presença da arca entre eles iria reverter seu destino, sem haver qualquer mudança interior nos líderes de Israel, era algo que revelava a medida de sua insensibilidade diante das coisas espirituais. É preciso haver mudança, irmãos. Se não muda o caráter, se não muda a minha forma de enxergar, se não mudam as minhas convicções diante de Deus, se não muda o meu comportamento, os resultados serão sempre os mesmos. Aliás, hoje, provavelmente alguns também devem ter recebido, o algoritmo deve ter mandado também para você alguma coisa assim. Eu ouvi a palavra, um pedido de perdão de uma grande liderança evangélica em nosso país. O reconhecimento de que a sua liderança pastoral havia perdido o seu significado primeiro, de ser uma pessoa dócil, de ser uma pessoa sensível no trato com as suas ovelhas. E eu achei aquilo de uma verdade necessária. Ponto. Necessária. Ponto. Bom, por que eu disse tais coisas, irmãos? Porque quando a Bíblia registra no versículo 4 a chegada da arca da aliança de Deus, veja o que está escrito no texto: e os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Deixa eu lhe perguntar, você já ouviu alguma coisa sobre esses 2? Boas peças? Homens santos de Deus? Íntegros? Mas eles estavam com a arca do Senhor. Meus irmãos, a minha iniquidade, o meu pecado, ele não será perdoado, aplacado, apagado, somente pelo fato de eu estar próximo à arca de Deus. Eu posso estar próximo à arca de Deus, mas longe do Deus da arca. E Ofine e Finéias estavam ali como se nada estivesse acontecendo. E Israel imaginando que a presença da arca iria trazer vitória ao seu povo. Escuta aqui o que eu escrevi. Eu não sei se eu fui fiel àquilo que estava percebendo na minha leitura da palavra, mas deixa eu lhe dizer: sem Deus,
a oração é uma conversa sem sentido. O jejum é só um estômago vazio. O templo são somente 4 paredes. E a Bíblia, um livro como qualquer outro. É Deus quem dá significado à oração. É Deus quem dá significado aos exercícios espirituais. É Deus que dá significado a este lugar. É Deus quem dá significado, irmãos, àquilo que é a leitura do texto sagrado. Por isso, irmãos, trazer para o centro da batalha, para o centro do conflito, uma arca que simboliza a presença do Senhor, não é garantia de vitória. Se não houver transformação, se Ofine e Finéias, se o povo de Deus não se dobrar, não se converter, não houver mudança, nada vai acontecer. O curioso é que quando a arca chegou, o texto sagrado vai lhe dizer que houve uma festa tão grande que eles gritaram tanto que a terra estremeceu. O acampamento filisteu ouviu aqueles gritos e todos ficaram: o que aconteceu? O que houve? O que está acontecendo no acampamento dos israelitas? Chegou a notícia que a arca de Deus estava agora com eles. Aí vejam o que a Bíblia diz: e os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. Que um filisteu diga isso, confunda a presença da arca com a presença de Deus, eu até entendo, sabe, irmãos? Mas que você, que eu, povo de Deus, confunda a presença da arca com a presença do Deus da arca, eu acho isso de uma ignorância espiritual absurda. Mas esta foi a conclusão. E o curioso, sabe, irmãos, é que aquilo que poderia ter se tornado um decreto de morte para os filisteus, acabou servindo para motivação. Porque eles se viraram um para o outro e disseram: então nós vamos ter que agora aqui lutar ainda mais, nós vamos ter que nos empenhar ainda mais. E sabe aquela história que eu disse, que talvez você não tenha gostado, quando eu disse: olha, a sua impulsividade vai tornar ainda pior aquilo que já está ruim? Quer saber, na primeira batalha, você se recorda que o povo de Israel foi derrotado, mas há um registro das baixas do exército israelita. Está escrito no versículo 2, uns 4.000 homens vieram a óbito, morreram no meio da batalha. E na segunda batalha, pastor, o que aconteceu? Basta ler o versículo 10, que diz assim: morreram 30.000 homens. Lembra então, entende por que eu lhe disse que a minha impulsividade, a minha dificuldade em esperar, aguardar a orientação de Deus, essa coisa de emendar, eu preciso fazer alguma coisa e você não consegue parar, não consegue refletir, não consegue escutar, só vai tornar pior essa situação. Então, eu tenho finalmente 2 palavras para você. Primeiro, deixe Deus escolher as suas batalhas. Eu sei que lá fora as pessoas costumam dizer assim: olha, escolha as suas batalhas. Não escolha não. Porque eu já dei provas, você já deu provas, que nós não sabemos, nós não temos muito discernimento para escolher as nossas batalhas. Aí o que é que você precisa fazer? O que é que eu preciso fazer? Perguntar a Deus, colocar diante de Deus, e só batalhar, só lutar, só enfrentar, só confrontar, só responder quando Deus lhe disser: faça. Se Deus não lhe mandar fazer, não faça. E a segunda e última coisa: pare enquanto é tempo. Interrompa. Eu fiquei me perguntando se eu deveria escrever desse jeito, mas era desse jeito que eu tinha que escrever. E eu fico imaginando que Deus pode estar respondendo, mas assim, literalmente, a alguém que precisa interromper um processo, que está caminhando numa direção que é uma direção conflitiva, perturbadora, que não vai trazer solução. Então, antes de perder 30.000, já perdeu 4, não foi? Antes de perder ainda mais, interrompa. Fecha o fundo lá do saco, fecha a torneira, diga não, evite, aguarde a orientação de Deus. Às vezes, irmãos, nós
nos atropelamos, nós atropelamos a nós mesmos. Eu não sei se... Eu já vi uns vídeos que teve gente que conseguiu fazer isso. Saiu do carro, deixou o carro fora de marcha, correu atrás para pegar alguma coisa, o carro começou a descer e ele mesmo se atropelou. Eu achei aquilo fantástico, sabe, irmãos? Mas eu tenho encontrado gente que tem se auto-atropelado, pode existir isso? Pois bem, tem atropelado a si mesmo, sabe? Tem sabotado a si mesmo, tem prejudicado a sua própria caminhada. É por isso que, se hoje você quer saber o porquê de tantas coisas que estão lhe acontecendo, a minha sugestão pastoral: aguarde a resposta de Deus, aguarde a orientação do seu Senhor. Mas, gente, sabe essa coisa do nome que ali aparece, que era o nome Ebenezer? Alguém lembra o que é que significa esse nome Ebenezer? Eu não ouvi. Então, juntos: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sei que a gente tem, hoje é a última quarta-feira do mês de março. E eu sei que tem muita gente aqui aguardando o momento de dizer a Deus obrigado. Mas eu vou dizer a vocês o seguinte, que existe uma fila preferencial. Daqueles que chegam aos 60 já sabem, né, que podem usar a fila preferencial, não é? Portanto, vai usar pela primeira vez a fila preferencial. Tá certo? Eu vou pedir ao Miguel que venha até aqui. Miguel, vem cá. Miguel entrou agora para a casa dos 60 mais, irmãos. Que maravilha, que maravilha. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a gente agradece a Deus pela sua vida, viu? Já vai tirar já está no painel. Já está no painel. Já vou perder tempo, vem cá. Vou perder tempo não. Ao longo desses 60 anos, você vai nos dizer agora 60 coisas que você aprendeu. Brincadeira, irmãos. Brincadeira, irmãos. Mas de tudo quanto você já tem experimentado na sua vida, qual seria a sua palavra de gratidão a Deus? Uma coisa só. Eu agradeço por Ele ter permitido eu estar nesse meio. As lutas são diárias e se eu não estivesse nesse meio, eu já teria sucumbido há muito tempo. Então é Ele que me dá essa segurança. A luta é grande, mas diariamente a gente vai renovando. E graças a Deus cheguei até aqui e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Agora juntem-se aqui os demais aniversariantes, aniversário de casamento, por favor, os aniversariantes do mês de março, aproximem-se, juntem-se aqui ao aniversariante mor, tá certo? Juntem-se aqui, podem se aproximando. Tem um casal bem jovem vindo ali também. Ainda tem mais gente? Não. Muito bem, vamos ver o que está acontecendo nesse mês de março. Eu vou começar aqui com o pastor Antenor, por favor. 4 de março foi meu aniversário. 4 ponto... Eu esqueci, Lu. 4.2. Domingo que vem, 40 anos de casados. Amém. Dia 8 de março, 32. Dia 17 de março, 52 de casado. E 55 de namoro. Dia 24 de março, eu e meu marido Luan fizemos 10 anos de casado. Dia 4 de março, nós fizemos 9 anos de casados. Só um instante. Os irmãos sabem que quando a gente agradece com camisas de bolinhas, Deus abençoa mais ainda, não é assim?
Dia 2 de março, 34. 34. Já está esquecida? Meu Deus, então agora piorou a minha vez. 10 de março, 53 anos. Eu estou aqui representando a minha esposa, Vanessa, que agora dia 6 de março ela completou 35 anos. A Jéssica Foster, dia 30 de março, domingo, é meu aniversário, eu vou fazer... Isabela Alonso, dia 15 de março, 27 anos. Pronto, meu você já sabe, né? Manuela, dia 12 de março, 13 anos. Isabela, 15 de março, 11 anos. Eu fiz 14 anos, dia 8 de março. 26 de março, 64 anos. Dia 22 de março, 59. 24 de março, 66 anos. Sou Socorro, 30 de março, 49. Fagner, 26 de março, 42 anos. Eu vim representando meus pais, que é 58 anos de casado, dia 11 de março. Minha filha Laís, 14 de março, completou 10 anos. Estou aqui representando minha esposa, que no dia 24 de março ela completou 63 anos. Eu estou achando que a gente está ficando tão íntimo, porque houve uma fase que a gente vinha fazer esse momento de gratidão, ninguém falava números. Ninguém. Mas agora a gente está se tornando tão íntimos, né? Que a gente está todo mundo soltando as idades, inclusive aquelas em sânscrito. Em sânscrito, né? Nós vamos orar agradecidos. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos. Eliana está aqui? Vem cá, Eliana. Já oraram 3 pastores aqui, já não foi hoje? Então vamos fazer o seguinte: a Eliana vai orar, mas ela também vai trazer uma palavra e um convite especial para o aniversariante mor da noite de hoje. Oremos. Querido Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Meu Pai, muito obrigada, Senhor, por estar mais uma vez nesse lugar tão maravilhoso, junto aos nossos irmãos e prestando esse culto que só a ti é devido. Obrigada, Deus, por tantas bênçãos imerecidas na vida dos teus servos. Nós te agradecemos por mais um ano de vida, te agradecendo por anos de casamento, te agradecendo, Deus, aqui foi falado por cura na hora da saúde. Obrigada também, Senhor, porque o Senhor está sempre cuidando de nós, Senhor, porque o Senhor não nos desampara, mesmo quando somos infiéis a Ti. Obrigada pela Tua fidelidade, a Tua graça, o Teu amor, as Tuas providências diárias, os Teus livramentos. Obrigada, Deus, porque podemos dizer que somos os Teus filhos amados. Isso é graça recebida. Isso é muita bênção, Senhor. Derrama sobre os Teus servos cada dia mais a Tua unção, o Teu Espírito Santo, aquecendo os nossos corações. Obrigada por este culto que foi tão maravilhoso e falou tanto às nossas vidas. Essa é a nossa oração com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meu convite especial é para os 60 mais da igreja. Próximo sábado, viu, Miguel? Próximo sábado, a partir das 9 horas, nós vamos ter o nosso primeiro encontro Farol Master de 2025. Então, todos os 60 mais da igreja estão convidados a estar conosco. Vai ser uma manhã maravilhosa, com alguns profissionais da área de saúde física, fisioterapeuta. Nós vamos ter aqui momentos muito bons, então venham que vocês vão gostar. Deus abençoe a vida de cada um e a vida dos aniversariantes. Agora é o nosso momento de ir lá atrás, para o nosso cafezinho. Esse pessoal aqui preparou...
Ok. Pastor Luiz Carlos está lembrando que próximo domingo pela manhã nós vamos ter um culto especial de gratidão pela vida do pastor Marcos, pela vida da Sílvia, todo o tempo deles de ministério ao longo de todos esses anos na obra missionária. Eles vão estar conosco, nós vamos ter um momento de gratidão e isso vai ser um momento muito especial para todos nós como igreja. Vamos lá agora para o nosso momento de confraternização, vamos passar mais algum tempo na companhia dessa gente tão maravilhosa que o Senhor tem reservado. Se você está nos acompanhando de casa, que as bênçãos de Deus também recaiam sobre a sua vida.